E aí, gente, será que a gente consegue agora? Um dia eu espero não ter esse tipo de obstáculo para as nossas conversas, porque é um negócio absurdo, né? Enquanto a gente tenta fazer algo de tão relevante importância, fica preso. Parece para mim que é um castigo, já que eu digo que essa alegação do ser humano de ser tão superior porque inventa tecnologia é uma vergonha. Parece que falar, então você vai ficar sem tecnologia. Mas eu já falo por conta disso mesmo. Porque a gente alega que é tão superior porque inventou tecnologia, mas a gente é um escravo, um refém de uma tecnologia falha e pífia, né? Que para aquilo que a gente realmente poderia usar de verdade, não chega lá. Mas então, vamos seguir até onde dá, porque a gente é da resistência. Quem é da resistência não desiste, né? Vamos lá. Então, para quem está chegando agora nesse vídeo e para quando ele estiver arquivado em algum lugar onde as pessoas possam compartilhar, eu vou começar de novo. Eu gostaria de falar hoje de alguns assuntos específicos. Me propus a falar sobre resgate animal, posto que eu tenho feito alguns resgates muito, muito delicados. Mas eu vou deixar esse próximo vídeo para depois e agora eu vou seguir o título que eu dei, que é a conscientização de crianças e os obstáculos que aparecem, que surgem, que se interpõem entre a consciência e a conscientização, feito por quem deveria ajudar. Feito por quem deveria ser justamente o carreador desse entendimento, dessa sabedoria, dessa consciência. Por que eu coloco isso com tanta ênfase? Bom, porque nós já sabemos que parece que mesmo com o mundo indo de mal a pior, e tendo isso em termos de consciência, né? E mesmo nós temos no mundo pessoas que estão aí negando, como o Trump, né? Ele disse que não há degelo de calota polar, isso é uma bobagem, aquecimento global é uma bobagem. E ele não pretende mover um dedo em função de colaborar com uma correção desse desastre, porque para ele não há desastre nenhum, e ele não pretende agradar abraçadores de árvore, que são quem? As pessoas que se preocupam com o planeta, né? Então nós já sabemos que existem muitos Donald Trump por aí, senão ele não teria sido eleito, e isso é uma conversa para um outro momento. Mas a maioria das pessoas, quando são realmente inquiridas acerca do quanto elas acreditam mesmo que há uma preocupação necessária a se tomar para cuidar do planeta, parece que há um consenso, né? Uma maioria se manifesta realmente favorável ao cuidado do planeta, admite que o planeta vai de mal a pior e etc. Daí, num segundo momento, a gente pergunta também para as pessoas, e aí, você concorda com a crueldade com os seres sencientes, com os animais? Concorda que eles devem mesmo morrer, que eles têm que ser trucidados, que eles podem e devem ser explorados, que eles podem ser esfolados vivos, capturados, aprisionados? Em tese, você concorda com isso? A maioria diz não. Nós já fizemos várias enquetes, inclusive, em nível nacional, em nível mundial. As pessoas não falam que concordam com isso. Se elas não admitem, mas embaixo dos panos elas admitem, é uma outra discussão. Ela vai lá para aquele lugar onde a gente vai falar de quem foi que elegeu o Donald Trump. Porque se ele chegou ao poder e as pessoas estão indignadas, quem foi que pôs ele no poder? Será que foi só o povo da Ku Klux Klan? E se foi, quem é o povo da Ku Klux Klan? Será que eles andam porque a gente não vê ninguém no mercado empurrando um carrinho com um capuz bicudo assim e os dois olhos para fora? A gente também não vê essas pessoas na escola, a gente não vê essas pessoas nos hospitais, ninguém dá entrada no hospital com um capuz branco. Quem são os caras da Ku Klux Klan? Seriam os mesmos que a gente pergunta se querem que mate os animais e eles dizem não?
Vamos guardar isso então no armário para a gente falar depois. E agora nós vamos falar dessa maioria que se manifesta contrária à escravidão dos animais, à exploração e à tortura dos animais. Bom, então aí nós já chegamos a um certo lugar, que é as pessoas admitem que o planeta precisa de socorro e que os animais precisam de socorro e que essas duas coisas são indissociáveis, porque a gente não tem como salvar os seres sencientes que choram, que têm família, que têm sentimentos e manifestam isso de uma maneira indubitável, sem salvar o lugar para onde eles precisam ir. Não tem como libertar os animais e jogá-los na Times Square, na Avenida Paulista, na Avenida Brasil. A gente já sabe que não tem. A gente vai precisar que o bioma inteiro esteja equilibrado, que os mares não estejam lotados de garrafas PET, que os rios não estejam apodrecidos, como no caso do nosso rio Tietê aqui em São Paulo, o rio Pinheiros e tantos outros que estão por aí podres. Já entendemos isso. Quando a gente parece ter entendido isso, a ideia é o quê? Bom, então, vamos mudar, né? Não. Aí é o momento em que... Ai, meu Deus. Caiu, voltou. Quando a gente fala, então vamos botar a mão à obra, é a hora que a gente podia falar, então tá bom, o que a gente faz? Bom, vamos remodelar os nossos hábitos, vamos repaginar tudo isso e criar condições para a gente tocar para frente, então, essa nova proposta de cuidar do planeta, de cuidar dos animais, de libertar todo mundo. Que legal que seria. Mas aí a resposta é não. Não, porque... Mas por quê? Você não concorda que não tem que matar os animais? Ah, eu concordo, mas... E o meu bife? Ah, mas o seu desejo é mais importante do que a vida dos animais, do que a vida do planeta? Não, não é o meu desejo, a minha necessidade de proteína. Tá bom, nós temos aqui então a proposta nova para suas proteínas. Nós temos literatura, nós temos filosofia, nós temos ciência, nós temos tudo aqui para você parar e encontrar alternativa para suas proteínas. Ah, não, mas e a minha cultura? E o meu hábito? E o meu vício? Pronto. Ficamos engessados. Ficamos engessados, a gente para. Por quê? Porque as pessoas adultas criadas ao longo de gerações e gerações, aprendendo que elas tiram as suas provisões não apenas de necessidade de nutriente de vida, mas sobretudo as suas provisões psíquicas, mentais, emocionais da exploração animal, elas não querem largar o osso, elas têm muita dificuldade. E essa alegação, ela nem cognitiva né? Porque assim, é tão impalpável. O que é cultura? Cultura é alguma coisa que a gente cultiva. E quando você não está disposto a abrir mão dela, se faz o quê? Bom, aí começa uma guerra. E as pessoas começam a brigar porque elas querem dizer que não, que elas precisam daquilo, que aquilo é necessário. E a gente está dizendo, mas tu pode mudar. Ah, olha, tu pode mudar. Ah, eu tenho que matar um boi, um touro pegando fogo e ele ser inteirinho queimado como o touro rúbilo lá na Espanha. Por quê? Porque é a minha cultura. Gente, a gente fica encurralado numa loucura que parece mesmo um episódio de Black Mirror. Aí a gente fala, bom, então a gente desiste? Não, a gente não desiste. Nós que temos uma proposta verdadeira, filosófica, ética para transformar esse horror todo, nós pensamos, bom, então a gente não vai conseguir mudar os adultos, é isso? Eles são resistentes, eles não concordam, mas concordam, e é toda aquela histeria, porque na verdade é o ego de cada um falando, e aí é a mãe que também é a tia, não sei o que lá. Então quem pode mudar essa droga? As crianças. Porque não apenas podem, elas têm que ter o direito de mudar o mundo que elas vão herdar. Então, tá bom, as crianças são muito mais propensas ao entendimento de algo novo, porque elas são ali uma tela limpa, né? Uma tela em branco. Elas são muito mais sensíveis ainda, elas ainda não estão infectadas pelo mal da corrupção moral, que é o consumo excessivo, aquele ego gigantesco que tem tentáculos para todo lado. Não, então... vamos dizer que as crianças têm uma possibilidade muito maior. E são elas que vão herdar esse planeta. Elas que vão ficar com isso.
Então, ok? Então vamos educar as crianças, vamos conscientizar as crianças para que elas que não têm esse vício de querer queimar touro. A criança não sai de casa falando, eu gostaria de queimar um touro vivo, eu gostaria também de matar vários degolados, eu queria moer pintinhos vivos porque eu quero nuggets. Elas comem porque os adultos enfiaram na cabeça dela isso, né? Porque existe um sistema já girando. Aí todo mundo entendeu que a criança tem muito mais condição, então, e ela tem direito também? Entendeu? Então vamos fazer? Não. Por quê? Porque os adultos não querem. Porque os adultos não deixam. E por que eles não deixam? Agora é o momento em que eu vou enfiar as minhas 2 mãos num vespeiro gigante. Eu vou pôr as minhas 2 mãos num vespeiro e vamos lá. Seja o que o universo quiser. Os adultos não deixam, porque isso vai esbarrar diretamente no desejo deles, no ego deles, na indisposição deles, na preguiça deles, no egoísmo deles. Porque deixar um filho ser educado de uma maneira consciente faz com que ele tenha uma sensação de que ele cortou um pedaço do ego dele. Começa que a gente já sofre uma grande distorção da paternidade, da maternidade, porque há muito tempo que parece que nós estamos tendo filhos para ser extensão dos nossos desejos, a realização das nossas vontades, a projeção de todos os nossos traumas e a nossa segunda chance de resolver aquilo que a gente não pôde resolver quando nós mesmos éramos crianças. Então é lamentável pensar que há tanto tempo nós já estamos conectando, criando um fio quase inquebrável de aprisionamento infinito, ad eternum, porque a gente não tem ideia de como frear isso. Foi só acelerador que a gente instalou nisso aí. Ninguém instalou minimamente um freio. Se os filhos da gente são, na verdade, a nossa segunda chance de realizar aquilo que a gente não queria, então eles já nascem com um obstáculo à própria identidade. Porque como é que a gente vai fazer para implementar algo novo se esse algo novo não contemplar o nosso ego, né? A criança, ela tem a obrigação de ser aquilo que a mãe não foi. Cansei de ver mães que não puderam ser bailarinas e que queriam que a filha fosse bailarina para satisfazer o desejo dela. Os pais que não conseguiram ser médicos, engenheiros, astronautas, seja lá o que for, e que na verdade quiseram ter o filho. Tanto que o mundo está com 8 bilhões de habitantes, se estapeando por ar, brigando por espaço, por importância, por tudo, e as pessoas não param de querer ter filho. Mesmo aquelas que têm alguma impossibilidade da sua própria natureza aí, mas elas vão lá e dão um jeito de ter. Por quê? Porque é um jeito de realizar os seus gostinhos, as suas vontades egoístas. E quem é que vai admitir isso? Nem que seja na frente do espelho. Ninguém. Então, que eu tô com a mão aqui que tá até zumbindo. Bzz, as abelhas estão me picando, não sei nem onde é que eu vou enfiar nas próximas horas, no congelador, talvez. Porque é uma realidade. As pessoas têm filho para se satisfazer. Por isso fazem aquelas festas astronômicas. Eu já falei disso uma vez, mas eu vou repetir porque eu acho que é tão pertinente. Aquelas mulheres que ficam 6 meses do ano planejando o aniversário do filho, e aí ela faz uma escultura de balão escrito Joãozinho, eu te amo. A escultura de balão é tamanha que tem que interditar o quarteirão, pedir para a Defesa Civil desviar o curso do trânsito, porque ela precisa dizer para o mundo inteiro que ela ama o filho dela, e a criança, ela vai só inflando aquele ego que não para de crescer nunca, coitadinho. Aí tem o dia da formatura do prezinho, como se desse para fazer um negócio desse, né? Olha o tamanho do ego do negócio, não, é formatura do prezinho. Aí a professora fala, não, vamos fazer a criança aí vestida de faraó. E aí ela vai, e aí os pais, eles acreditam que a criança é um faraó mesmo, e a criança sai assim, sem identidade nenhuma, porque para ela é um faraó. Aí chega na hora da apresentação do teatro, a mãe grita, o pai grita e tira aquele monte de máquina fotográfica. Ai, Joãozinho! Aquele desespero assim, e eu com aquela vergonha alheia, porque eu posso falar, porque eu vi isso acontecer. Incontáveis vezes. Meus filhos estudam, tenho 2 filhos que agora já estão adolescentes, pré-adolescentes. Mas é isso, e aí os pais com aquela necessidade de dizer para o filho que ama de uma maneira muito
psicótica, né? Porque o jeito de dizer para um filho que ama é educar o seu filho para conviver de uma maneira autônoma, para ser generoso, para amar o outro, para cuidar do outro. Porque se todo mundo cuidar do outro, não fica ninguém sem cuidado. Todo mundo cuidando do outro. Ai, mas aí eu vou me largar. Não, não vai se largar, não precisa. Porque quando a gente sabe cuidar do outro, a gente também sabe cuidar da gente. Só que a gente cuida da gente com uma inteireza, né? E não com uma ganância, e não com uma loucura. E aí os pais vão insuflando o ego no filho e ele é a coisa mais importante do mundo. Filho, como eu te amo. 10 convites para festa, a lembrancinha. Pode ser um pintinho, pode ser um peixe morrendo sufocado, pode ser um ganso, pode ser o que for. O que importa é que meu filho saiba que ele é amado. Isso não é amor, isso é psicopatia. De longe isso é psicopatia. Isso é um descontrole sem precedentes. Mas o comércio adora isso, porque imagine uma mãe disposta a gastar uma fábula numa festa que vai durar 3, 4 horas. É maravilhoso, porque ela fica 4 meses, 5 meses comprando traquitana de toda ordem, contratando gente para sortear um iPhone 10 na festa do guri. E aí, assim, isso é maravilhoso. Pais inconscientes são ótimos, porque eles vão vender a alma para trabalhar 10 horas por dia, para trazer dinheiro, para dizer para o filho que ama o filho. Ele podia fazer isso com uma dúzia de flores, com uma dúzia de abraços, mas ele precisa ele precisa fazer uma festa para mostrar para o filho dele que é maravilhoso, que no final do ano ele precisa levar o filho dele lá para os gringos, né, para a terra do tio Trump agora, para gastar tudo que pode e não pode, porque, nossa, aí ele vai entender que eu o amo. E é uma maravilha. E isso não para nunca, é um buraco sem fim. Então, como é que pessoas assim vão aceitar colocar uma nova consciência nas crianças? De que maneira a gente vai conseguir implementar o não consumismo para a criança? É a criança que está sendo, eu vou tirar tal coisa do meu filho? Não. É o adulto que está fazendo uma projeção das suas próprias neuroses. Não é a criança, porque a criança pede. A criança pede, eu quero... O que você prefere, o coelhinho vivo ou o coelhinho fritinho, filho? Fritinho, temperadinho, gostoso, picadinho dentro de um saquinho. Ai, lindo, que vem uma figurinha grátis. E que você vai concorrer a 10 bicicletas e um iPad e 3 iPhone. O que você prefere? Se a criança realmente estiver olhando sem o medo da mãe castigá-lo depois, dos pais fazerem represália, ela não vai pedir o coelho frito. Mas essa pressão que se faz é praticamente uma intimação emocional para a criança. E aí é muito difícil mudar alguma coisa. E aí os adultos vão se interpondo contra isso. Eles dizem que aceitam, eles dizem que entendem, mas isso é, de verdade, uma histeria. Isso é, na verdade, uma esquizofrenia moral transmitida oralmente para sempre. Eles não deixam. Por quê? Porque assim, a festa, ele dá um jeito de fazer. Comprar um bolo de não sei quanto, um monte de lembrancinha, cacareco pra caramba, roupa pra trocar no meio do aniversário, contratar buffet, garçom e tudo mais. Ela consegue. Ela só não consegue comprar vegetais pra fazer leite vegetal. Não consegue, porque é muito caro. Amêndoa é muito caro. Eu até concordo que é mesmo. Eu mesma não faço leite vegetal a partir de amêndoa na minha casa, porque realmente eu divido esse recurso para outras coisas, redireciono. Mas aveia, arroz, não dá, é muito trabalhoso. Planejar uma festa 6 meses não é trabalhoso, mas viajar para Disney não é trabalhoso. Levar seu filho no aquário, aquela prisão horrorosa, pagar R$50 de estacionamento, enfrentar uma filona, não tem problema. Difícil é fazer leite vegetal. Difícil é falar para o seu filho que ele pode comer tofu, queijo de soja, que ele pode levar ele para uma consulta num nutrólogo vegano que também não esteja vendido para a indústria farmacêutica para dizer que a criança precisa comer carne para adoecer, para depois ele continuar trabalhando, fazendo consulta e etc. Isso não dá.
Então, eu vou enfiar mesmo as mãos no vespeiro e vou falar. As mães e os pais que insistem em manter os seus filhos dentro da cultura do massacre a todos os seres e a depauperação da natureza, eles não estão protegendo os seus filhos, eles estão protegendo os seus próprios vícios e a sua própria indisposição para uma vida mais significativa, para o amor, para a bondade e tudo mais. Aí depois, eles se surpreendem quando o filho cospe na boca do gato, quando o filho amarra bombinha na boca do gato, vai falar que é má companhia, mas a má companhia é filho de alguém também, que provavelmente também não admite que isso começou lá atrás, quando ele arrumou condições, tempo, dinheiro e energia para inflar o ego do filho, em vez de ensinar o filho a ser uma pessoa ética, generosa e compassiva com todos os seres. Quando ele dá um cachorrinho de presente para o filho dele, que custou R$2.000, que vem de uma matriz explorada, cheia de tumor nas mamas, explorada por algum cafetão de animais. Então, quando os pais defendem que a criança não pode, que ela precisa comer o que tem em casa, por que tem em casa cadáver para comer? É protegendo a saúde do filho? Porque quando passa naquele mercadinho e compra um saco de salgadinho frito que a gente nem sabe o que é aquilo, porque não tem, desconfigurou tanto que não dá para saber o que é, porque batata é que não é. Tipo a do Mac Lixo, né? No Mac Lixo tem lá uma batata, que as pessoas chamam de batata, mas a única coisa que tem bem pouco ali é batata. O resto, se colocar, ela não apodrece. Já fizeram testes, aquilo nem sequer apodrece. E aí, colocam lá, não, mas a batata ele pode comer, né? Porque vamos falar a verdade, coitado, ele não pode comer nada. Então, fazer uma vasilhinha com fruta para o seu filho, a senhora não consegue? Comprar frutas da estação, maduras, com todos os nutrientes, sais minerais, sem toxinas, sem hormônios, isso a senhora não consegue. Levar uma sacolinha para a rua, para festinha, com uma salada de frutas, com um suco, isso a senhora não consegue. Mas passar no mercadinho e pagar R$8, R$10, R$11, eu não vou citar preço não, porque isso é independente, tanto faz. Tanto faz, porque tem fruta cara, tem fruta barata, tem salgadinho monstruoso caro, tem salgadinho monstruoso barato. Aqui a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de alma, de coração e de consciência. Então, a mãe acha muito problemático o teu filho fora do contexto. Preparar uma festinha para o filho dela, toda vegana, e aproveitar e na lembrancinha dar um desenho falando para as crianças serem mais amorosas. Olha, eu não estou falando de protesto, eu não estou falando para mostrar para todas as crianças o massacre que acontece nos matadouros. Eu não estou falando para as mães que elas são obrigadas a colocar as crianças para assistir terráqueos. Não, eu estou falando de amor. Eu estou falando de amor. E aí elas alegam que amor é manter a criança comendo lixo, comendo cadáver. Para que elas... Então, aí qual é a outra desculpa? Para que elas tenham uma boa relação com os amiguinhos no colégio. Uma boa relação com gente ruim. Então, se os seus filhos estiverem num lugar onde só tenha traficante de droga, a senhora também diz para ele tomar um pouquinho de droga, porque senão ele não vai ter amiguinhos? Se a senhora, por alguma razão, for parar num lugar onde só tenha pessoas que são violentas e que têm lá um gosto perverso por pedofilia, a senhora vai ensinar o seu filho que isso é normal para ele ter amiguinhos? E se a gente for jantar com um bando de uma gangue de ladrões que sintam prazer em roubar, a senhora fala para o seu filho roubar um pouco para ele ter amiguinhos? Não. Então, eu acho que a gente precisa conversar um pouco mais. Que é necessário que a gente faça isso. Olha, não tô mesmo me importando se alguém vai me xingar aqui. Pode me xingar, xingue de tudo, não tem problema. Eu tô fazendo o que eu acredito de verdade, que é o melhor uns para os outros, para todos nós. Eu vou só falar uma coisa, porque parece que tem bastante gente legal participando e falando e dando opiniões. Eu vou pedir, antes de tudo, perdão por eu não conseguir ler todas as coisas para a gente já participar aqui ao vivo e pedir para uns já irem passando para os outros.
Aquelas pessoas que falam, olha, eu não sei o que fazer porque aquela minha irmã, ela não quer que as filhas sejam veganas. Então, conversa já. Um já vai ajudando o outro. Porque em matéria de irmã, eu também posso falar. Porque eu tenho uma que tem 2 filhas e que cortou relações comigo porque as filhas dela não podem ver. Eu tinha um Instagram e aí eu postei uma vez a figura de uma criança. Eu não sei em que país que era, não sei qual a nacionalidade, mas essa criança tá dando água para uma cabeça rolada, uma cabeça degolada acho que de uma cabra. E a imagem é mesmo muito contundente, porque a criança, ela tem esse ímpeto de amor, ela nasce com essa condição. Ai, mas tem criança que é perversa. Então, isso daí a gente deixa lá naquela outra estante, uma outra hora a gente também pode falar sobre isso. Mas a maioria esmagadora das crianças do mundo nascem com condição de amar, de proteger, de se afeiçoar aos animais e uns aos outros. E aí, ela viu essa imagem, ela me bloqueou de tudo e disse que as filhas dela não estavam preparadas para fazer essa escolha. E que então ela não ia fazer isso. E aí eu pergunto, ela realmente estava preocupada com as crianças, com as meninas? Que eu amo, são minhas sobrinhas, eu tinha toda a condição e disposição do mundo de colocá-las junto com os meus filhos no mesmo lugar para serem educadas sendo pessoas conscientes? Não, ela tirou. As meninas vão a cabeleireiros, fazem escova no cabelo, fazem as unhas, gastam bastante com isso, à vontade, passeiam, viajam, mas sempre dopadas da mesma mentira que o mundo gosta de viver. Porque isso fica livre para ir para o restaurante e não ter que ficar escolhendo uma comida e tendo que abrir mão de outra. Ela pode comer tudo. Peixe que morre sufocado, pode? Assim, pode, né? Porque não tá olhando. O peixe morre sufocado. Ele dá o grito dele do jeito que ele sabe. Mas se a minha filha não vê, ela pode comer. Ela não sofre. Aí, para ajudar, eu resgato uma dúzia de gatinhos. Aí eu dou aquela... Eu amo a natureza, compro uma camiseta escrito eu amo a natureza, e aí as meninas seguem assim. Não falam com a titia, porque a titia é louca, a titia fala de amor, a titia é obcecada por salvar o planeta, a titia é uma delirante que acredita que os mares precisavam estar limpos, sem garrafa PET, que a gente precisava cuidar um do outro com amor o mais igual possível. Então, como é que vai deixar a titia perto? Não pode, né? E aí as crianças ficam assim. Elas continuam desejando comprar, viajar. Ah, mas o mundo tá acabando, não importa. Não importa que o mundo tá acabando, importa que eu tô aqui, eu tô dentro do avião e eu vou viajar, e eu vou passear, e eu vou comer o que eu quiser. Mas o porquinho, não fale de porquinho, não fale em porquinho, não fale, eu não quero ouvir. Isso daí é muito pesado pra mim. E eu cheguei a perguntar, escuta, quando é que você acha que uma criança tem idade suficiente para entender valores? Não sabe responder. Aí eu falo, por exemplo, não roubar. Você ensina seu filho a não roubar quando ele já está preparado para entender o que o roubo provoca? Não. Você ensina ele não roubar assim que ele consegue entender que ele não deve levar para casa o brinquedo do amiguinho. Não é? Que ele não deve levar para casa a borracha, o lápis, o estojo do amiguinho. Não é assim? Então... isso é muito cedo, porque a gente tenta subestimar as crianças para ter mais tempo para a nossa própria infância. Ai, se eu fizer meu filho ficar bem bebezinho até os 12 anos, eu tenho a chance de ser um retardado que está com 40, 50 anos e ainda está se valendo da infância do filho para cometer atitudes infantis, irresponsáveis. Porque quem tem 12 anos, quem tem 5 anos é o seu filho, não é você. Entende? Quem tem direito de errar e de não entender que a carne do mercado, aquele pedaço, aquele bloco todo picado lá, é um animal morto, é o seu filho, não é você que tem direito de entender isso. Não fique usando o seu filho como testa de ferro para sua indisposição de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa boa, de mudar o mundo, de melhorar o mundo. Bentinho passando voando aqui, atravessando o vídeo. Entenderam isso? Esse é o problema. E aí, então, os adultos começam a se colocar como obstáculo para a conscientização das crianças. O meu filho faz trabalho de biologia, a minha filha faz trabalho de biologia, coloca conscientização no meio do trabalho de biologia,
E o professor tira a nota deles, diminui a nota, sempre fazendo uma alegação pela tangente, dizendo que não foi por aquilo, mas é por aquilo. Então a minha filha coloca uma legenda lá: conscientize, animal também sente, pare para pensar, reflita. Ele fala: eu tirei o ponto porque essa legenda atrapalha a leitura. E a gente sabe que é mentira. Né? Um trabalho multimídia, ele já é feito justamente para a criança conseguir mastigar chiclete e subir escada ao mesmo tempo. Se ele alega que aquilo atrapalha, então ele está indo contra a proposta. Por que ele não pediu um trabalho feito, então, num papel ao maço, escritinho à mão? Não, porque aí atrapalha. Entenderam que é uma falácia? É um golpe? Adultos fazem isso. E aí vem aquela tia, que também tenho esse exemplo na minha família, é um sobrinho do meu marido. É uma criança com um potencial maravilhoso, que tem uma sensibilidade linda e que podia hoje entender que ele pode mudar o mundo, que ele vai viver, mas ele tem uma tia velha lá que também não quer isso, porque ela precisa usar o menino para tampar os problemas emocionais dela, as faltas dela, e aí ela chantageia e o menino tem que viver obedecendo às demandas psiquiátricas dela, né? Então, isso daí acontece o tempo todo. Essas alegações de que querem inserir a criança num meio social saudável é mentira, porque não há nada de saudável em se envolver em pessoas que são a favor da morte e a tortura. É mentira isso. É uma preguiça, uma indisposição própria, transmitida para o seu filho, ou melhor, transferida para o seu filho, porque não é nem transmitida porque essa criança não tem a oportunidade de exprimir verdadeiramente nos seus atos cotidianos aquilo que ela sente, porque ela é chantageada, ela é obrigada a agir daquela maneira sob pena de se sentir abandonada, né, pelos pais. Os pais já fazem essa chantagem. Pais, professores, tias, e etc, etc, etc. Os adultos estão preocupados em manter essa engrenagem maldita que eles inventaram para rodar um mundo onde tudo que importa é comprar e vender, é dinheiro, e aí para continuar mantendo essa merda toda, eles usam as crianças, porque a criança não tem ainda autonomia para dizer não. E quando ela tiver, ela já está viciada no sistema e ela não consegue mais se desatolar dali, porque ela já se vendeu também, ela já está corrompida, né? Corrompem a natureza da criança. Usando para isso, inclusive, o abuso do poder, do pátrio poder, o abuso. Isso é um abuso. E aí vão dizer para mim, de novo as minhas mãos dentro do vespeiro, vão dizer para mim que isso é uma imposição que eu estou fazendo do lado de fora, porque os pais têm direito de decidir pela educação dos filhos, eles educam como quiser. Bom, o Estado já praticamente tirou esse pátrio poder, destituiu, e se fosse para o bem teria feito isso ainda melhor, né? Infelizmente também não é, mas enfim, pensando que seja, muitos pais espancavam seus filhos até a morte, porque dizia que o filho era deles e eles educavam do jeito que queriam. Aí veio o Estado e falou: olha, meu filho, você vai tutelar essa criança aqui, mas não vai deliberar sobre tudo sobre ela, não. Vai ter uma leizinha ali para assegurar o direito dele à vida, liberdade e integridade. Porque se não sabe educar filho, se precisa espancar, se precisa tirar do colégio para escravizar, para colocar na mina de carvão, para colocar na lavoura, para colocar como empregado doméstico, a gente vai vir com uma leizinha aqui e o conselho tutelar vai chegar e vai falar: deixa eu te aconselhar aqui, tutor. Não é assim que funciona, tá bom, querido? Se tu só sabe dar isso pro teu filho, eu vou ser obrigado a dizer que a lei não está aqui para tirar o direito de ninguém. A lei está aqui para assegurar o direito das pessoas. Assegurar. Tem que ser uma lei pensada. Por isso ela não pode ser destituída à toa. Porque eu espero que haja um dia em que o conselho tutelar possa e tenha mesmo a moralidade de chegar num lar e falar assim: se você quer dar cadáver em putrefação para o seu filho comer, cheio de hormônios, cheio de toxinas, leite com pus, leite com sangue,
para intoxicar o seu filho, não apenas de toxinas químicas, mas também de toxinas morais, onde ele perca a sensibilidade e a capacidade de amar e de cuidar de todos os seres, dá aqui essa criança porque você não sabe cuidar dela. Essa é a minha esperança, de verdade. Pode chiar minha mão dentro do vespeiro aí, eu assino embaixo do que eu tô falando. Podem me xingar, xinguem à vontade. Eu vou falar mesmo, porque eu estou pensando inclusive nessas crianças que os pais dizem que estão pensando e não estão. Eu canso de ver crianças nos lugares, eu hoje vou muito pouco a shopping centers, se não for para ir ao cinema eu não vou. Isso foi uma escolha que eu pude fazer depois de longa data construindo esse caminho. Hoje eu pouco me afasto do nosso santuário aqui. Mas às vezes que eu faço isso, ou por motivo de trabalho, ou por motivo de estudo, que são as duas coisas que me movem daqui, eu tenho visto milhares de crianças mimadas, gritando dentro dos shoppings, pedindo coisa, dando ordem nos pais, dando bofetada na cara de mãe. Eu vejo isso assim, a perder de vista. Isso aí, ninguém fala mais nada, ninguém diz mais nada. Eu vou só interromper um pouquinho para ler que a Paloma está falando que está perplexa com a história da minha família. Então, Paloma, bem-vinda, querida. É isso. A gente tem que lutar, não tem que desistir, não. Minha família, ninguém da minha família, família que eu falo é parente, né? Porque aí hoje família seria então meu marido, meus 2 filhos e o meu ex-marido, que é o pai dos meus 2 filhos. E a mãe dele, porque é a pessoa mais linda do mundo. A minha sogra, porque eu digo que dessa sogra, quem tem a sorte de ter uma sogra dessa não pode nunca se separar dela. Pode separar do marido, mas da sogra não. E ela é uma prova, inclusive, de que as pessoas não precisam ser mega instruídas ou mega ricas para poder ter consciência, porque é uma senhora de idade muito simples, muito singela e com um coração que não tem como mensurar. E aí, os meus parentes, todos, não veio falar, Nana, eu vou ajudar você a também resgatar animais, eu também quero saber como que a gente faz para introduzir essa alimentação benigna na nossa vida, eu quero mudar. Olha, nem os velhinhos que já tinham vivido o suficiente, nem os novinhos que acabaram de chegar no mundo, e nem os médios, ninguém veio falar, eu quero me unir a essa sua filosofia, porque eu acho que ela é do bem, que ela é uma filosofia que pode melhorar o mundo. Ninguém. E, pelo contrário, tem aqueles que ficam meio na retranca, tipo, não vou fazer inimizade com ela, porque ela fala pelos cotovelos, né? E aí, sei lá, ou aquela coisa de querer fazer um meio campo. E tem aqueles que são veementemente contra, como essa minha irmã, que nós tivemos uma vida juntas, próximas, que eu estive perto o tempo todo, presente na vida delas. Assim, eu como escritora de livro infantil e tive... meu Deus, me foge, companhia de teatro infantil, e essas crianças tiveram contato comigo como contadora de histórias, como atriz de peça infantil e tudo mais, quer dizer, tinham um acesso aí que seria um acesso muito, muito bacana, né, pra gente conseguir colocar essas verdades sem trauma, né? Eu não sou só uma ativista de protesto, eu não fico só na Avenida Paulista pelada, manchada de tinta vermelha dentro de uma bandeja para chamar a atenção das pessoas, eu faço outras coisas também. E para criança, normalmente, a gente adequa o conteúdo, né? A gente adapta, o conteúdo para que ele se torne adequado e viável para a criança entender. Quando eu vou falar com criança, eu não levanto uma cartolina com o corpo todo ensanguentado, nua, gritando. Não faço isso. Para criança, eu escrevo historinha, eu faço desenhinho, eu componho música, Animal Sente. As minhas sobrinhas não falam comigo desde antes de Animal Sente. Então, é uma música que o mundo inteiro está ouvindo e cantando e falando que é um hino que faz as crianças entenderem que animal sente. A gente não está falando de nada, a gente está falando que animal sente. Então, as minhas sobrinhas não ouvem e não cantam. É uma pena, eu acho lastimável. Mas é para a gente entender que uma coisa não pode ser refém da outra. A sabedoria não pode ficar refém da ignorância. Entendem que isso não pode nos desmotivar?
Claro que eu fico triste, que eu fico muitas vezes decepcionada, frustrada. Claro que sim, todo mundo fica. Mas isso não pode ser um impedimento para a gente seguir a luta, porque essas histórias estão por aí sim mesmo. A gente tem vizinho, o vizinho gosta da gente, mas se algum dia ele vir que a gente é contra o churrasco que ele faz, mesmo que a gente não saia jogando água na churrasqueira dele, ele vai parar de falar com você. E daí? E o que tem? Qual o problema? Eu prefiro de verdade não vender e não corromper os valores que são de interesse comum e não de interesse pessoal por algo que é do meu interesse pessoal. Bentinho está pulando na mesa agora, porque passarinho ele não sabe voar curto, então ele pula, né? Ela tá pulando aqui, daqui a pouco ela aparece aqui na frente do vídeo. Entendem isso? A gente não pode falar assim... Os valores, eles precisam ser uma pauta muito séria, não uma pauta rígida, uma pauta séria, uma pauta de consciência. Esse valor, ele contempla o mundo inteiro. Aí, esse aqui, ele contempla o meu gosto. Qual que eu vou escolher? Não tem que titubear. Ah, mas é que se eu não fizer os meus próprios gostos, quem vai fazer? Ah, tenha santa paciência, hein? Que coisa mais... Olha, essa coisa de autoestima foi um negócio feito para vender calça jeans mesmo, que vamos combinar? Aí eu preciso me amar primeiro. Nossa, quem tá ganhando com isso? Os milhares de consultórios de terapeutas que na verdade estão querendo mesmo é cliente, né? E ele fala pro cliente o que o cliente quer ouvir, que é pro cliente sair de lá um psicopata matando todo mundo e dizendo que foi autorizado pelo terapeuta. Me desculpe que não são todos os terapeutas que falam assim. Eu preciso falar que são exceções que não falam, mas que elas precisam ser salvaguardadas da minha fala, porque eu não estou me referindo a todos mesmo, mas eu estou me referindo a alguns que eu pessoalmente conheci. Foi experiência de vida mesmo. É assim, faz o gosto do filhinho. A mãe vira perdulária, volta para casa dizendo que não pode falar nada para a filha é mal educada, grosseira. O filho, tanto faz. Chega na casa dos outros, dá piti, cospe a comida dentro do prato, na mesa da pessoa, empurra tudo, chuta o cachorro do dono da casa, não importa, mas assim, o terapeuta disse que ela está passando por um momento em que ela precisa fazer isso, ela precisa se expressar assim. Vou nem falar o que eu acho disso, né? Então, assim, essa palhaçada, ela precisa começar a cessar. Fora as sabotagens que eu vejo, sogras, tias e afins fazendo pressão em cima das mães, porque a moda é ser a mãe do ano. E ser a mãe do ano significa ser a mãe que todo mundo acha que ela tem que ser. Comprar bastante coisa e mandar a criança para a escola com a lancheira combinando com a meia. Isso que é ser a mãe do ano. Comprar um monte de cacareco para os filhos. Isso é que é ser a mãe do ano. E aí, aí tem aquela sogra que fala que quer tirar o filho. Não, eu vou tirar o meu filho dela, o meu neto dela, porque ela está emagrecendo o meu neto. Meu neto tá magrelo. Ai, não, olha, todo mundo achou que ele era retardado, que ele tinha problemas mentais, porque ele não tá comendo bife cheio de hormônio, aqueles hormoninhos deliciosos, aquela carne em putrefação, aquele cadáver que veio do abate de um ser que uivou, que urrou, porque não queria morrer, imagina, e ela tá fazendo isso com o meu neto? Eu vou pegar o meu neto, então, pra mim, porque imagina, ela não tem condições de criar o meu neto. E aí a pessoa fica em que situação? Tem também o pai que faz esse tipo de pressão. Porque o filho também é meu e eu tenho direito de criar ele comendo churrasco até ele poder escolher. Eu queria ver se a mãe fosse prostituta e ela dissesse, então eu vou educar minha filha sendo prostituta até os 18 anos. Depois ela escolhe o que ela quer ser. Ou nem vamos falar da prostituta, porque aí a gente também vai entrar num lugar delicado. Vamos falar então de uma ladra. Eu vou educar minha filha sendo ladra. Aí ela vai roubando até os 18 anos. Quando ela chegar aos 18 anos, ela escolhe se ela quer ser honesta ou não. Ora, mas como assim? A minha família é uma família de ladrões. Ladrões ótimos, sempre roubam, escapam, nunca são presos. E aí vem você querendo impor a sua filosofia de honestidade em cima do clã da minha família, que é um clã, uma linhagem de ladrões maravilhosos? Como assim? Eu queria ouvir isso. Isso eu gostaria de saber, se alguém faz. É porque... Bentinho. Ela está aqui, eu vou te mostrar para as pessoas. Vamos, mostra. Não deu.
Então é assim, um negócio absurdo. As pessoas não permitirem, não querem ser conscientes, não querem que os filhos sejam, ainda fica dando uns H, fazendo umas falácias e tentando denegrir a imagem das pessoas que cuidam do todo, que se preocupam com o planeta, que se preocupam uns com os outros. Essa histeria misturada com essa esquizofrenia, misturada com essa psicopatia de gente falaciosa, ela tá criando um sério obstáculo. E eu tô aqui só para dizer, olha só, tamo junto, entendeu? Mamães veganas, falo mesmo, mãe vegana é a mãe, porque é a mãe que se preocupa não só com o seu filho, mas com os filhos de todas as mães e com as mães de todos os filhos. Então é isso mesmo, é com M maiúsculo, mãe, entendeu? Mãe mesmo, é quem se preocupa com tudo isso. Se você tem alguma preocupação, ela fala, eu não tô ainda, eu ainda não consegui, eu não sabia de tudo isso, tudo bem, não é dessas pessoas que eu estou falando. Eu estou falando dessas pessoas que sabem e não querem saber e ainda criam obstáculos. Sabotam a criança. Ai, come que eu não conto para sua mãe. Você precisa para crescer forte e saudável, com leite que é puro pus, que tem sangue dentro, cheio de células somáticas, né, que chamam pus, e que tem água oxigenada dentro, que tem, não sei que outra porcaria tinha dentro dos leites, que eles colocam bastante para combater essas células somáticas e os hormônios que colocam na vaca, e a merda de galinha que ela come, e a salmonelose que ela tem e tudo mais. É pasteurizado anyway, essas caixinhas que emporcalham o mundo. Mas toma, você precisa. E esse excesso de cálcio que desmineraliza todos os ossos, que impede a absorção de outros nutrientes, inclusive do magnésio, que é muito importante para a fixação do cálcio. Não, toma, filho, um iogurtinho, come um queijinho, não conto para sua mãe. Sabotadores horrendos é o que vocês têm sido, infelizmente. Eu acho triste mesmo, já que eu tô enfiando a mão no vespeiro, que me piquem de uma vez. Mas eu preciso falar porque eu acredito que essa fala da gente, ela vá abrindo os espaços com muita dificuldade. Eu não quero que a fala seja violenta, eu só quero que a fala seja firme. Violência é matar boi, porca, bezerro, leitão, frango, pintinho triturado vivo. Isso é violência. Falar com firmeza não é violência. Falar com firmeza é certeza e responsabilidade. A gente precisa aprender a ser mais responsável. Não dá pra gente ficar no mundo assim, brisando e atendendo os próprios desejos em detrimento. Entende que a questão é essa? Não podemos continuar satisfazendo desejos individuais em detrimento dos direitos coletivos. Isso precisa se inverter. É um processo doloroso, difícil, trabalhoso, mas necessário. E tão necessário que a gente não tem opção. A gente não faz isso porque a gente se acha legal. Não dá para querer ser herói. Nem dá. Devolver o que é do outro não é ato heróico. Se eu entrar na casa de alguém, roubar um objeto, o relógio dela, e ficar com esse relógio um tempão, quando eu for devolver, eu não estou fazendo nada a mais que a minha obrigação. Se eu devolver, eu ainda preciso devolver com um pedido de desculpas gigantesco. E mesmo assim, nada vai apagar o meu ato. Então não há possibilidade de eu me colocar como herói. Agora, se além de falar sobre um objeto, eu resolver falar sobre uma vida, um direito, imagine então eu entrando na casa de uma pessoa e surrupiando o filho de alguém. E aí mantenho ele escravo, aí ele tem um filho que eu também mantenho escravo, aí eu mato ele, eu mato o filho dele. Um belo dia eu resolvo libertar o tataraneto. E aí eu sou escravo? Não, eu sou herói, perdão. Eu sou herói? Claro que não, porque o que eu estou fazendo não é nada além da minha obrigação. E olhe lá, tá longe disso. Meu marido é professor de piano. Além de ser músico, além de ser escritor, além de compor comigo a companhia Cia Dente de Leão, que é onde nós expressamos artisticamente a nossa luta por abolição, ele é professor, ele dá aula. E ele dá aula há muitos anos. Às vezes, para alguns alunos que são alunos já há muitos anos.
E a gente vê com frequência que os pais, eles querem sempre menos. Se ele colocar consciência nas crianças do ponto de vista abolicionista, ele é interpelado veementemente, de uma maneira brusca e muitas vezes grosseira. Na verdade, com um desrespeito à necessidade de conscientização. E aí a gente vai falar assim, mas claro, você quer mexer nos hábitos da família? Bom, digamos que essa criança que ele vai aconselhar esteja roubando coisas no colégio. E aí a criança confidencia para ele, ou ele vê um objeto roubado pela criança e ele fala assim, olha, você não pode fazer isso, porque isso não é bom, isso traz angústia para as pessoas, deixa as pessoas inseguras, isso é desonesto, isso cria uma série de desonestidades no mundo, faz mal e tudo mais. Esses pais vão se queixar dele fazer isso? Talvez não, né? Mas então, por que se queixam se ele for conscientizar as crianças de que elas não devem comer carne? Comer carne ou não comer carne não é uma coisa de interesse pessoal. Porque se fosse assim, era só ele parar de comer. Então, era só a escolha dele. Mas isso ele faz em relação à cor da camiseta dele. Ele escolhe se ele quer vestir verde, se ele quer vestir azul. Aí sim é uma escolha pessoal. Mas a educação dos filhos da gente, ela não é só da nossa conta. Porque quando você educa um filho para ser desonesto, para ser violento, para ser mal educado, você está educando um cidadão que depois vai se relacionar com alguém no trabalho, vai dirigir no trânsito, vai pilotar um avião, vai se relacionar com uma mulher ou com um homem, vai se relacionar com amigos, né? Com uma mulher ou um homem, eu digo de forma íntima, né? Então, aí eu educo meu filho do jeito que eu acho que ele tem que ser educado. Aí ele casa e ele espanca a mulher dele. E aí você fala o quê? Aí você vai dizer que foi graças à contribuição que você deu na educação dele? Não, aí você não sabe onde errou. Não é isso? Então, porque se você ensina o seu filho a ser insensível com os animais, não é para se assustar quando a notícia que fala assim... cachorro violentado sexualmente por indivíduo foi parar no veterinário ou morreu. Nossa, quem teve coragem de fazer isso? Minha senhora, foi o seu filho. Não, não é possível. Não é possível. Mas por que não é possível? A senhora criou o seu filho dizendo para ele que ele era a única pessoa importante do mundo, que o desejo dele era o que mais importava, que os animais eram um objeto de prazer, que ele podia ter um gatinho, mas eu não falei para ele estuprar um cachorro. Então, mas ele entendeu assim, porque a senhora ensinou mal, porque a senhora deu uma mensagem truncada para ele e ele entendeu o que ele quis. Se a senhora tivesse dito para ele que ele tinha que respeitar os animais, que ele não é a pessoa mais importante do mundo e que quando ele tiver desejos que impliquem em vítimas, ele tem que se virar com o desejo dele, taca a cara na parede, se vira, mas você não tem que satisfazer um desejo que implica em vitimar o outro, ele não ia estuprar o cachorro, a menos que ele seja realmente um doente. Aí a gente vai lá para aquele armário onde a gente guardou os casos de psicopatia, os casos mais graves que a gente trata em isolamento e não como um todo. A sociedade inteira não é possível que seja um estuprador em potencial. A gente não pode tratar assim, porque senão vamos fechar. Vamos baixar as portas e vamos colocar hospício, dando para ler lá do fim do mundo em Marte. Então é isso, tá? Eu acho que é assim, não tem essa de a educação do meu filho sou eu que escolho. Você escolhe só enquanto você não educa o seu filho para ser uma pessoa indiferente ao sofrimento do outro, ao prazer do outro. Se você está educando o seu filho para ser um egocêntrico que só pensa no mundo dele, nos prazeres dele, nos direitos dele, então isso é problema meu. É por isso que eu falo, mesmo correndo o risco de ser picada até a eternidade por todas as vespas do mundo, porque eu estou enfiando a mão num vespeiro e eu sei disso, estou consciente, estou fazendo porque quero. Não acho correto os pais educarem os filhos como sendo suas propriedades e colocarem uma série de psicopatas no mundo que, na verdade, só sabem concorrer e disputar, não sabem mais nada. Não estudam, não vão para a escola para aprender nada, que não seja aprender a passar no vestibular, para ganhar uma vaga no mercado de trabalho. E essa loucura que se espalha, ela acaba reverberando em pessoas que, quando não conseguem a vaga, matam o concorrente, o adversário, seja lá o que nome se dê a esse tipo de coisa. Não concordo, não acho que é por isso que a gente tem que ficar calado, a gente tem que falar, e eu acho que a gente vai falar sobre isso ainda infinitas vezes. Eu me disponho, vou ficar perto mesmo,
Tô junto. Mães, pais, tias, tios, quem quer que seja que tenha uma criança que pode ser educada para o amor, para a consciência. Não desanimem, vocês vão sofrer uma porção de represálias e de protestos de pessoas egoístas e que acham que tem esse direito, e a gente vai ter que encontrar soluções juntos. Não tem como hoje chegar com o pé na porta e pegar as crianças, porque o mercado não vai ajudar, mas a gente vai arranjar um jeito, porque eles estão errados. Eles estão fazendo uma coisa muito ruim para si mesmos e para o todo. E a gente que tem tentado se manter acordado, consciente, a gente tem que fazer uma intervenção. Não, eu não vou lá obrigar minha irmã a deixar as minhas sobrinhas falarem comigo, ou o sobrinho do meu marido a vir nos visitar, ao invés de ficar lá compensando as neuroses e egoísmo da tia dele. Não vou, mas eu vou manter a consciência nos meus filhos e vou fazer o meu papel conscientizador de apoio àquelas pessoas que querem educar os filhos assim sempre. Então, anotem aí o meu e-mail, nanica.lacerda@gmail.com, e vegana é a mãe, tudo junto e sem acento, @gmail.com. Mães, principalmente mães, porque é de quem eu ouço mais pedidos de ajuda, mas vale para todas as pessoas, sem exceção, que quiserem alguma orientação que esteja ao meu alcance, ou que quiserem apoio, simplesmente quiserem me escrever e falar comigo para que a gente encontre soluções para esse tipo de problema e de obstáculo, fiquem à vontade. Eu ainda não tenho um conteúdo vasto no canal Vegana é a Mãe por questões técnicas, mas tem um canal chamado Comandante Pesquisa que deixa disponível as nossas conversas, esses vídeos toscos que a gente faz aqui de conversa, podem ir lá. Eu tenho um canal junto com meu marido, da Cia Dente de Leão, na verdade chama Zib e Zon, que são duas abelhinhas veganas que vão revolucionar o mundo, elas vão revolucionar o conceito da colmeia. E tem uma música já animada, nós temos já uma animação em curso que a gente pretende colocar em breve à disposição das pessoas, e vamos criar cartilhas para as crianças entenderem a relação que elas têm e que elas deveriam ter com os animais para ter um mundo mais equilibrado, mais generoso, mais compassivo, mais amoroso e melhor em todos os sentidos. Eu vou começar a produzir essa cartilha. Vai ter também uma cartilha sobre resgate animal, que eu estou tentando me dividir entre todas as funções, mas a gente está colocando isso tudo, o máximo que a gente pode, para disponibilizar conteúdos diversos. As pessoas são acessadas pelos mais variados canais, então a gente cria tudo que pode. Eu vou deixar nos comentários o link do vídeo das abelhas, tá? De Zib e Zon, que são as abelhas veganas, que em breve vão começar com pequenas inserções sobre essa consciência, e depois a gente vai afundar o pé de vez. Temos um aplicativo que a gente vai lançar o mês que vem, provavelmente, que chama Trilha de Histórias, ou não sei se a gente decidiu por Trilhando Histórias, ainda vamos decidir, que vai apresentar já na estreia a história de Chablul, que é uma minhoquinha que vive no quintal e um menino se aventurando pelo quintal numa história anti-especista, onde as crianças se relacionam com todas as formas de vida senciente, ou não senciente também, de uma maneira equilibrada e afetuosa. É uma história para os pais contarem. Quando a gente for lançar, eu faço uma live para a gente lançar e fazer tudo junto, para os pais contarem para as crianças. E vamos lá, gente, é junto, tem que ser junto. Separado ninguém faz nada, não tem cérebro nem poder suficiente para se fazer nada sozinho. Tamo junto, Suelen querida, tamo junto, Naninha, tamo junto, e outras pessoas que nesse momento eu não posso ou não devo citar. Estamos juntos, vamos conscientizar as crianças sim. Obstáculo não é motivo para a gente desistir. Vegana é a mãe. Tchau, gente.